Olha só, a violência só tem aumentado no Brasil. Então as medidas tomadas nos últimos anos corroboraram para isso. A questão do politicamente correto, a questão da maioridade penal, dependente de mim, passaria para 16 anos, depende do parlamento. Em consequência, no meu tempo, você prestava o serviço militar obrigatório com 17 anos. Agora você não consegue entrar numa escola naval com 17 anos de idade, você tem que ir 18, porque contraria o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se estimulou há pouco tempo a política de desencarceramento, até o outro lado, né, que vai concorrer comigo agora nesse próximo fim de semana, ele falou que pretende botar em liberdade uns 20% dos apenados, porque cometeram um crime de pequeno potencial. Eu sempre pergunto, qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? É oportunidade. Se alguém está levando o pneu do teu carro lá fora, é um furto. Se tu chega e leva uma pancada, é um roubo. Se dá um tiro e te mata, é latrocínio. Vai ter que prender o malandro só quando ele matar alguém? Por que não prende logo no começo? É igual às Forças Armadas. Por que tem hierarquia e disciplina? Porque tem um regulamento disciplinar que é rígido. O elemento sabe que se fizer algo errado, vai pagar 2 dias de prisão, 2 de detenção, 15 de prisão ou detenção. E por último aqui, 2 coisas importantes. Entrou-se com a figura da audiência de custódia. Hoje em dia, quem pratica um furto, dificilmente fica detido por mais de 24 horas. Quem pratica um roubo, é a mesma coisa. Somente latrocínio que acaba ficando preso. Ah, as cadeias estão cheias, mas peraí, não pode deixar esses bandidos continuarem fazendo barbaridade em vias públicas. E mais um item muito importante, entra no que você perguntou agora, né? Estatuto do Desarmamento. Só desarmou o cidadão de bem. Eu, por exemplo, sou capitão do Exército e tinha uma coleção de projetis em casa. Me desfiz de tudo. Porque se eu uma busca e apreensão em casa, por exemplo, mandrake, né? Busca e apreensão na minha casa. Se pegasse aqui um cartucho de .50, mesmo inerte, eu responderia por ter peça de armamento ou de munição e teria uma pena, começaria com 3 anos de detenção. Então, o que eu falo do Estatuto de Desarmamento? Primeiro, eu não estou inventando nada. Eu quero fazer cumprir o referendo de 2005, que o povo decidiu pelo direito de comprar armas e munições. Nós temos que respeitar o povo, mesmo que alguns não concordem com isso aí. E, obviamente, não é jogar uma para cima ou botar na farmácia para vender. Tem que ter idade e algum critério para tal. O PSL aumentou significativamente a bancada do partido no Congresso Nacional. E agora o senhor tem pautas importantes para aprovar para o ano que vem. Previdência, também privatizações. Talvez com uma aliança de centro-direita entre liberais e democratas. Qual que é a expectativa do senhor de aprovação? Previdência e também as privatizações. Olha, a proposta da Previdência nossa não é essa como o Temer propôs. Falaria apenas rapidamente um item para você aqui. Quando ele fala 65 anos para todo mundo, você não pode entender que um policial militar com 65 anos de idade use seu fuzil como se muleta fosse. Há diferença. Tem certas profissões que também o elemento não aguenta virar concreto com essa idade. Então, tem que ser mudado uma coisa? Tem, tá? Mas não é dessa forma. Questão de privatizações. O Estado está inchado, mas você tem que ter zelo por aquilo que é estratégico. Qual país do mundo não tem estatais? Não podemos ter uma proposta de privatizar tudo. Tá? Agora, tem a estatal, por exemplo, são muitas, né, que são ineficientes. Tem a concorrência por parte do Estado, né, dá um prejuízo. Você tem que privatizar ou extinguir a própria empresa brasileira de notícia. Ninguém assiste, dá traços de audiência, 1 bi e pouco por ano, para acomodar jornalistas de esquerda, tá, cansados. Você tem que acabar com isso aí. Então você tem que diminuir o tamanho do Estado até para ajudar a combater a corrupção. Então, e tem que ser algo com responsabilidade. Você vê no passado a Embraer. Foi privatizada pelo critério chamado Golden Share. Ou seja, a empresa não pode agora, os acionistas, resolver vender para esse ou aquele capital. Passa pelo crivo do presidente da República. A mesma coisa nós, tem essas estatais, você tem que ter responsabilidade. E eu digo, né, nós temos que fazer negócio com o mundo todo. O mundo todo pode continuar comprando no Brasil.
mas não podemos admitir que alguns países venham comprar o Brasil. Candidato, e das famílias que dependem da Bolsa Família, dependem do Minha Casa Minha Vida, pode esperar do governo do senhor? Olha, esses programas vão continuar. O recurso vem do FAT, né? No caso aí da Minha Casa Minha Vida. Nós estamos tentando fazer que o dinheiro vá diretamente para os municípios, tá certo? Evita passar pela Caixa, porque a Caixa Federal fica com mais ou menos 9% do que se gasta com Minha Casa Minha Vida. Bolsa Família é a mesma coisa, tem muita fraude. Agora mesmo tomamos conhecimento de uma auditoria feita, né, onde dezenas de milhares de pessoas que não precisavam estavam recebendo. Então vamos tentar até majorar, se der, se for possível, ao combater a fraude, o valor do Bolsa Família. Porque tem muita família que, se você tirar isso aí, seria um ato de desumanidade. Então isso vai ser mantido, mas vamos combater a fraude, o roubo e o desvio. Candidato, muito se fala que a partir do dia 1º de janeiro, medo, pavor, muita gente acaba embarcando nisso, de que a partir do dia 1º de janeiro é uma volta da ditadura no país pelo seu histórico militar e por alguns posicionamentos. O que o senhor tem a dizer para quem tem esse medo e fica ouvindo esse tipo de boato? Primeiramente, quem evitou uma ditadura no Brasil foram as suas Forças Armadas em 1964. Estava tudo certo para que a esquerda assumisse definitivamente o controle do país. O senhor João Goulart vivia na China comunista. E quem pediu a saída daquele governo foram. Naquela época não tinha muita evangélica, era pequena a classe, o católico era muito grande. Foram as igrejas católicas, foi o empresariado, foram os produtores rurais, foi a OAB, foi a ABI, foram as mulheres na rua reclamando da inflação, do custo de vida, entre outras coisas. E as Forças Armadas apenas, né, faziam parte de tudo aquilo que existia na política, que o militar era bastante ativo na política, tá certo? E nós assumimos com base na Constituição. Inclusive não houve 31 de março, né? O 2 de abril foi quando o Congresso decidiu tornar vago a cadeira da Primeira República. No dia 11 de abril tivemos eleições, de acordo com a Constituição em vigor, de modo que Castelo Branco foi eleito. No dia 15 ele assumiu. É a mesma coisa de pergunta, né? Tancredo Neves foi eleito de forma democrática ou não? Foi eleito da mesma forma dos militares. Agora, ficamos um pouco a mais? Ficou, até reconheço. Agora, essa história de que era um governo pautado por torturas e adicções não procede. O outro lado, sim. Como até o Gabeira diz, o Eduardo Rocha também diz, entre outros, se eles tivessem assumido o poder naquele momento, teríamos sim um regime cubano dentro do Brasil. Da minha parte, tento me rotular disso porque eu sou o capitão do Exército. A sua saúde, o senhor já está dando entrevista há 20 minutos, aparentemente forte, sorriu, nem parece que o senhor tomou uma facada. Qual que é a indicação médica para os próximos dias? Olha, eu estou apto com restrição. Essa condição é evitar se exaltar. Aqui, por exemplo, a gente não vai se exaltar, pelo que eu estou vendo aqui. Eu tenho uma bolsa de colostomia aqui do meu lado. A facada, mais ou menos 15 centímetros, o cara bateu e rodou. Não foi aquela facada que teve a briga de bar. Acontece, um cara fura o outro. O cara bateu e rodou. Perdi no mesmo dia 2,5 litros de sangue. Tudo foi colocado para fora, uma cirurgia bastante complexa. Furou o intestino fino, o delgado, furou o grosso, espalhou fezes por toda a cavidade abdominal. 6 dias depois, uma nova cirurgia. Começou 9 da noite e acabou 5 da manhã. Então foi algo bastante grave, não foi simples. E os médicos da Santa Casa, bem como em São Paulo, dizem, cara, 100 pessoas em uma facada como essa, apenas um sobrevive. Então, eu sou um sobrevivente, segundo eles, né? Eu acho que isso foi um milagre de Deus que está acontecendo comigo. Então, a minha saúde está bem, eu não posso abusar. Até porque, quando se fala em debates, as televisões todas deixaram para a última quinta-feira, que foi a decisão do médico, né? Uma vez eu estando 100% apto, eu teria uma bateria
de debate. Não suportaria isso. Qual TV eu cortaria? Né? Por que cortar Bandeirantes e não a Record ou vice-versa? Então, para evitar problemas, a minha saúde em primeiro lugar, e eu vou debater com um poste, com um cara que é desculpa o linguajar aqui, um pau mandado de um presidiário, um cara que uma vez sendo presidente da República não vai ter liberdade para indicar um secretário, quem dirá um ministro para lugar nenhum. E ele mesmo disse na última entrevista agora que a crise só acabará quando Lula for presidente. Então não dá para dialogar com um tipo de pessoa como esse, que inclusive tem um plano de governo camaleão, já mudou quase tudo no seu plano de governo. Tirou as cores vermelhas, botou verde e amarela, tirou a fotografia do Lula, a questão de controle social da mídia foi amenizado também, tudo mudou. Tá? Já tomou a hóstia, né, juntamente com a vice, que diz claramente que não acredita em Deus, que é abortista. Essa época de campanha, eu acho que graças, em especial, né, em grande parte, às nossas mídias sociais, as pessoas conseguem entender que estamos numa época onde, infelizmente, a verdade é a primeira vítima. Agora, última pergunta. A gente tem ouvido muito falar das fake news em grandes eleições, aconteceu com Donald Trump, tem acontecido muito aqui no Brasil nas eleições. E uma curiosidade, o senhor já recebeu alguma fake news falando do senhor no seu celular? Não, nunca recebi. Eu queria saber, até falei para a minha equipe que me ajuda, né? São voluntários, advogados, o que foi disparado contra o PT? Eu queria saber, eu queria ver um vídeo, uma imagem, o que foi disparado contra o PT? O senhor recebeu? Não recebi e duvido, eu acho que ninguém recebeu. Agora, para você derrotar o PT, não precisa de fake news, derrota com verdade. É pegar o governo 13 anos do PT, agora, o que o Haddad faz comigo? Diz que eu vou acabar com o Bolsa Família, vou aqui demitir todos os professores no Brasil, tudo vai ser ensino à distância, vou acabar com o 13º, com o Bolsa Família, os mais absurdos possíveis, o tempo todo, inclusive no horário eleitoral gratuito. Então, o fake news é o próprio PT. Então, uma pergunta. O senhor falou agora há pouco em milagre e nós queremos que estamos vendo o senhor aqui. Se a gente não soubesse que o senhor foi esfaqueado e tem uma bolsa de colossomia, ninguém perceberia. Posso mostrar se quiser aqui. Não há necessidade. O que eu quero dizer é o seguinte, de fato Deus está do seu lado e como eu disse na outra pergunta, há personagens da Bíblia que Deus usou em nações para resolver o problema dessas nações. O senhor pode ter esse destino. Deus preservou sua vida para que o senhor ponha o Brasil de volta nos trilhos. A pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte, o senhor é um militar, isso é muito bom, porque o senhor tem autoridade e firmeza nas suas decisões. Mas, com certeza, o senhor sabe que precisa se cercar de conselheiros sábios e iluminados por Deus, inclusive na esfera cristã. O senhor já pensou nisso? Pode ter certeza que vai ter muita gente do nosso meio, cristão, mas não é porque é cristão apenas, é cristão e tem competência. Eu até perguntei para partes do judiciário que são preenchidos, né? Tem cristão, tem evangélico, por que não pode ter? O PT preencheu aparelhou basicamente quase todas as instituições com gente que pensa exatamente diferente de nós, que não tem sentimento cristão como nós temos. Não é que você vai encher de evangélico, de católico, não é isso daí. Mas não serão preteridos. Não serão deixados de lado só pela sua religião. Se Deus quiser, pode ter certeza que isso se fará presente em nosso governo. Candidato, a última pergunta. O senhor já identificou que a estrutura da máquina pública ela precisa ser enxugada. Inclusive, recentemente, o senhor afirmou que, sendo eleito, pretende acabar com o Instituto da Reeleição. O senhor não teme que esses cortes possam provocar insatisfações em aliados? Nós temos que diminuir, por exemplo, a questão do número de ministérios. Diminuir uns 15, mais ou menos, é o suficiente. Cargo comissionado, são 23 mil, se eu não me engano. Não é zerar. Que você não pode entrar, por exemplo, em um Ministério da Educação e governar só com quem está lá dentro. Porque grande parte do que está lá dentro são pessoas que ideologicamente vão barrar, impedir o teu serviço. Então, diminuir o número de comissionados, até porque o comissionado tem seu lado bom. Eu mesmo cheguei até aqui sempre com comissionado ao meu lado. Então, os aliados que você fez essa pergunta aqui,
pode ter pressão para querer ocupar esses cargos de comissão com pessoas indicadas sem qualquer critério. Eu acho que isso não haverá porque a minha campanha toda foi feita em cima disso, né? O Centrão se reuniu lá com o candidato lá, o ex-governador de São Paulo. A esquerda foi para outro canto e eu fiquei sozinho por lá de cá. E ninguém acreditava que eu poderia até chegar ao segundo turno. E hoje em dia não só chegamos, bem como estamos bem posicionados. E a nossa filosofia é essa. Não é o político estando bem, o Brasil estará bem. É o Brasil estando bem, todos, inclusive os políticos, estarão bem. Dia 1º de janeiro, Bolsonaro presidente, qual a primeira... Qual será a sua primeira atitude como presidente? A primeira atitude é você nomear o seu quadro, né, de ministros. A primeira é essa daí. De modo que seja um quadro que todos respeitem e sintam que com aquele time você pode ser campeão. Candidato, começo perguntando, a gente vê muitas manifestações contra isso, contra vários tipos de mobilizações contra algo. E o que a gente viu nesse fim de semana foi uma mobilização histórica pró-Bolsonaro. As principais capitais saíram às ruas e, diferentemente da última vez, que já foi grandiosa, foi maior ainda. Sim. Como que é para o senhor essa responsabilidade dessa mobilização total? Nós temos eleições bastante divididas. Né? Agora, a grande maioria está conosco. Quando tivemos lá atrás, momentos antes do primeiro turno, ele não, e no dia seguinte, o pessoal favorável a nós. O nosso favorável foi muito, mas muito superior ao anterior. E o povo tem consciência hoje em dia do que está em jogo. Né? Realmente são duas candidaturas que são antagônicas. Você divide a questão de família, respeito da criança em sala de aula, a questão ideológica, a questão do combate à violência, no respeito às religiões. Há uma diferença enorme entre essas duas candidaturas. Sei do tamanho da responsabilidade que recairá sobre nós, né, caso venhamos a nos eleger. O Brasil tem muitos problemas, mas uma boa equipe, boas pessoas ao teu lado, eu acho que dá para a gente contornar isso e buscar aquilo que o povo merece. O senhor tem contado, candidato, com forte apoio dos cristãos, sobretudo com os evangélicos e os católicos que veem no plano de governo do senhor uma maneira de resgatar os valores da família. Quanto a esses costumes, o que o senhor não vai permitir de modo algum e o que o senhor faz questão de trazer para a realidade? Vamos lá, um grande rótulo que eu tenho, né, não é tão grande hoje, é a questão de ser homofóbico. Não tem nada a ver. Eu não tenho nada a ver com o comportamento de quem quer que seja. Agora, eu descobri no final de 2010, por ocasião, acredite, do 9º Seminário LGBT Infantil na Câmara, a proposta do governo ao querer combater, que se chamava de homofobia, um conjunto de material patrocinado pelo Ministério da Educação, composto de livros, cartazes e filmes, de deixar qualquer um com os cabelos em pé. Então eram cenas de crianças se beijando, de meninas se acariciando, e eu denunciei isso de forma bastante pesada. Bem, como o outro lado não tinha como dizer que eu estava errado, partiram para agressões essas materializadas em ataques, né, no tocante ao maior homofóbico que existe no mundo. Isso foi no final de 2010. No começo de 2011, tivemos o apoio das bancadas católica e evangélica, de modo que a própria Presidente da República teve que recuar, dizendo que o material era inadequado. Agora recuou, mas não recuou muito não. Continuaram de outra forma, com outros nomes, como atualmente você já ouviu falar na palavra ideologia de gênero, tentando, de forma bastante precoce, fazer com que as nossas crianças se interessem por sexo. Ninguém quer isso, duvido qual pai queira isso, mas hoje são muito mais preparados para combater isso aí. Da minha parte, obviamente, se eu for presidente, isso vai deixar de existir. Há problemas, há emergências na economia brasileira, candidato. Dívida pública em disparada, tesouro com problemas, e há quem diga que o Brasil está arriscado a quebrar nos próximos anos. Como num pronto-socorro, qual que é o seu desafio mais urgente? A questão da economia.
Quando o Lula assumiu em 2003, a nossa dívida interna estava em torno de 600 bilhões de reais. Hoje está na casa dos 3 trilhões e 700 bilhões. Quase metade do que você arrecada vai para pagar juros ou rolagem de dívida. Bem, eu, com a minha equipe econômica, o professor Paulo Guedes, botei na mesa isso e outras coisas para ele. Ele que vai resolver, não sou eu. Você falar que não entende de economia é um sinal de modéstia da tua parte, assim como eu não entendo de saúde, né, medicina, vou indicar da saúde. E perguntei se tem como, né, e quais as alternativas. Bem, ele apresentou várias alternativas, não é que nós somos obrigados a acreditar, nós temos que acreditar, porque o Brasil realmente, se não tomar uma medida forte nesse sentido, ele quebra daqui a 2, 3 anos, seremos uma Grécia. E isso passa por reformas. Né? A mais importante que ele está colocando em prática, né, estudando, é o seguinte: tem que entrar mais dinheiro em caixa sem aumentar imposto. Como? Desburocratizando, desregulamentando, abrindo o comércio com o mundo todo sem o viés ideológico, mexendo na legislação que atrapalhe quem queira investir. Nós devemos tirar o Estado do encalço de quem quer produzir alguma coisa no Brasil. Hoje em dia é muito difícil ser patrão. E essas propostas estão bastante avançadas por parte dele. Inclusive, eu achei até ousada demais a questão de mexer na tabela do imposto de renda. A proposta dele vai sim, não é que o Estado vai perder, vai arrecadar bem menos, mas uma maneira de você dar uma sobrevida a todos. Diminuindo aqui quem ganha até 5 mínimos, 5 mil reais, não pagaria imposto de renda. Acima disso, é uma alíquota única de 20%. E reduziria o imposto por parte do empresariado. Isso a Inglaterra fez há 20 anos atrás e o Trump fez há pouco tempo nos Estados Unidos. Não temos outra alternativa, temos que arriscar. Agora, não existe espaço para se aumentar impostos, então não temos outro caminho a não ser esse. Eu espero que o Paulo Guedes esteja certo. Capitão, o senhor tem um slogan tirado do Evangelho, né, uma palavra de Jesus, e isso, obviamente, causou um impacto muito grande, não apenas na população cristã, mas na população brasileira que crê em Deus. E o senhor valoriza a verdade e diz no seu discurso que o mundo político é o mundo da mentira. Eu queria saber, o senhor conhece os exemplos bíblicos de pessoas que foram guindadas ao poder e que salvaram as nações em que eles estavam, como José, Daniel, porque o senhor vai receber uma pressão brutal para mudar, como todo mundo fala, como o senhor mesmo disse. Como o senhor pretende enfrentar essa tentação de mudança e de corrupção? Primeiro, o Brasil, acima de tudo, veio do Exército Brasileiro. E Deus, acima de todos, aconteceu, eu estava num evento evangélico em Brasília, tinha um pastor lá, posso falar o nome dele? Claro. Era o Silas Malafaia, e tinha uns 50 deputados evangélicos, né? E ele falou, só 3 falarão. E apontou para mim, eu falei, Silas, eu não sou evangélico, eu sou católico, né? Não, é você. Daí eu, sob pressão, né, tensão, eu dei meu recado, poucos minutos, e terminei com o Brasil acima de tudo, e veio na minha cabeça naquele momento, Deus acima de todos. Pegou. A questão da verdade. Há 4 anos eu decidi me candidatar a presidente. E todo mundo tem um chavão, né, uma frase de efeito. E eu busquei algo, porque eu frequentei muito a Igreja Batista em Resende, quando era cadete, quando era tenente, lá em Nhoaque. Inclusive tinha dia lá na Igreja Batista em Nhoaque, era eu e minha esposa, mais ninguém, não tinha mais ninguém, porque era bem diminuta a igreja lá, né? Mas
muito mais por ela do que por mim. Eu acredito em Deus, mas ia mais à igreja por causa dela, com fé.